Oi, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia. Fizemos esse canal para poder ajudar os catequistas e você, pode ser que não seja catequista, que queira saber um pouquinho mais sobre a sua fé. Por falar em fé, nós vamos falar sobre fé hoje, ok? Então vem comigo. Olha, eu trouxe algumas anotações aqui para eu não me perder muito. E quando a gente fala sobre a fé, a gente fala de maneira normal, simples, senso comum. Eu tenho fé, eu tenho muita fé, eu não tenho fé, eu não acredito, eu estou em crise de fé. A gente diz muita coisa. Mas se a gente olhar, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, número 26, ele vai dizer que a fé é dom de Deus e a resposta humana. Ok, se ela é resposta humana, ela passa por crises, por momentos de evolução, por dificuldades. Pode ser que você, nesse momento, esteja passando por uma crise de fé. Mas muita gente imagina a fé, como ela é dom de Deus, imagina que Deus já dá uma coisa pronta. Grande erro. Tem gente que acha que se tiver dúvidas não tem fé. Não é bem desse jeito. A dúvida faz parte da fé. Ela está incorporada na fé. E ela não destrói a sua fé, muito pelo contrário. Ela te faz sofrer muitas vezes, ela é desconfortável muitas vezes, a dúvida, a crise, mas ela faz com que a gente cresça na fé. Não quer dizer que você seja um homem santo, que você tenha fé, ou uma mulher santa, que você tenha fé, que você não possa ter dúvidas. Os grandes homens, os grandes seres humanos que tiveram fé, e aqui você pode pegar quem você quiser, e tiveram crises de fé. Se você pegar Abraão, por exemplo, Abraão tem muitas crises de fé, mais de uma. Mas a grande crise de fé de Abraão é quando ele acha, pelo menos acha, que Deus manda sacrificar o seu filho. Ora, Abraão estava com a vida realizada, ele era rico, estava velho, tinha filhos, 2 filhos, mas tinha filho, tinha um herdeiro. O que mais que ele precisa? Agora ele precisa sacrificar o filho. Imagina esse homem andando com lenha, fogo, faca, filho, preparando o altar. Imagina a crise de fé desse homem. Quando Deus diz, ó, para. Porque ele já passou por uma crise de fé muito profunda. Você imagina você nessa situação. Mas Abraão não perdeu a sua fé. Ele teve uma crise, teve várias crises, mas eu estou falando só de uma, a maior de Abraão. Ok? Moisés tem várias crises na sua vida. Desde o momento que ele vê a sarça ardendo, até o momento que ele vai lá falar com o faraó, depois que ele tenta convencer o povo a sair, porque o faraó não quer, e o povo também não quer, hein? E aí, depois de todas as dificuldades, quando ele tira o povo, ele entra no deserto, ele vai para o Sinai, ele recebe a lei de Deus, e ele vê a idolatria do povo. Imagina a crise de fé desse homem. Imagina. Não é qualquer coisa. Mas nem por isso ele deixou de ser grande homem. E teve grandes e variadas crises de fé. Jeremias, mesma coisa. Jeremias começa com 14, 15 anos da sua vida, a sua vocação, né? E no final da vida, com quase 80 anos, com mais de 50 anos de serviço, ele diz, Senhor, o Senhor me seduziu, como a gente seduz uma jovem, um rapaz novo que não tem experiência de vida. E eu me deixei seduzir. Jeremias fala isso. Não é só uma reclamação. Ele está numa profunda crise de fé. João Batista. O que dizer de João Batista, por exemplo? João Batista, ele aponta o Cordeiro de Deus, ele dá os primeiros discípulos para Jesus, né? Ele batiza o Mestre, ele vê a pomba descendo, ele ouve a voz do Pai, e quando ele está na prisão de Herodes, ele manda os mensageiros perguntarem, mas você é mesmo o Messias ou eu me enganei? Ou eu tenho que esperar outro? Então é uma profunda crise de fé. João Batista, que é grande santo, que é mártir, que é primo de Jesus e tudo. Ele tem crise de fé. E que dizer de Jesus, hein? Olha, Jesus tem um episódio, você vai dizer, Padre, você está falando heresia. Jesus tem um episódio, se você prestar atenção, Jesus tem uma crise de compreensão da sua fé. Estamos falando do ser humano, Jesus de Nazaré, não do Logos, do Verbo de Deus. Enquanto humano, Jesus precisa crescer na fé, precisa aprender. Aprender a falar, andar com Maria, com José, aprender a trabalhar e tudo. No capítulo 15, pega aí na sua Bíblia, Mateus 15, versículos de 21 a 39. Mateus 15, 21 a 39. Você vai ver, a cananeia chega para Jesus e pede um milagre para sua filha. E Jesus diz, a minha missão
é dos filhos da casa de Israel. Não cabe a mim tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Veja a palavra forte de Jesus. A cananeia não se abala. A cananeia diz, bom, Senhor, para o Senhor isso é migalha. Os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus faz o milagre. E não só faz o milagre, como a partir daí, se você reparar nos textos de Mateus, a partir daí Jesus começa a evangelizar a Cananeia, a Samaria, os povos fora de Israel. Jesus compreende melhor a sua missão. Jesus tem uma metanoia, ele tem uma mudança de mentalidade. E não só ele muda a compreensão da sua fé, da sua missão, como também ele passa a agir diferente. Imagina, se até Jesus aprende, se até Jesus tem crise, se até Jesus precisa refazer a sua vida, imagine você. Bom, se até Jesus muda, você também pode mudar, você também pode evoluir, eu também posso mudar, eu também posso evoluir. A crise não é necessariamente ruim. A fé, diz a teologia, está sujeita a 3 coisas. Primeiro, a evolução. Ela não é exatamente igual desde o momento que você nasce, é batizado, até o final da sua vida. Ela evolui ou involui em alguns momentos, tá? Ela está sujeita a questionamentos. Justamente são os questionamentos, são as dúvidas que fazem a fé evoluir, crescer. Portanto, ela está sujeita a crises, a períodos de crises, a patamares de crise, a momentos de crise. Então, ela evolui, ela está sujeita a questionamento e ela está sujeita a crise. Eu queria aqui lembrar de um cara, grande filósofo francês, chamado Blaise Pascal. Pascal diz que o coração tem razão, que a própria razão desconhece. Ok. A gente pode trocar o coração por fé. A fé tem razão, que a própria razão desconhece. Quer dizer que a fé, ela não é sem razão. Ela não é irracional. Muito pelo contrário. A fé tem razão, mas ela tem outras razões, ela tem outra lógica, ela tem outra dinâmica, ela tem outra possibilidade, diferente da lógica filosófica, racional, quadrada. Pascal, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande nisso, por isso ele separa alma, corpo e alma, a fé e a razão. E para muitos de nós, a gente separa assim também, mas não. A fé e a razão, elas são complementares, só que elas têm dinâmicas diferentes, tá bom? Bom, eu queria lembrar você, por exemplo, que Marx chega a dizer que a fé, ela é o ópio do povo, a religião é o ópio do povo, né? Essa é a expressão de Marx. Mas se a gente olhar bem, se a gente refletir bem, a gente vai ver, tem um teólogo brasileiro muito bom, chamado Rubem Alves, você pode ler, vai te fazer um bem danado. Rubem Alves é um teólogo que escreveu um livro chamado O Suspiro dos Oprimidos. E nesse livro ele parte da afirmação de Marx e mostra que a fé, que a religião, que a dinâmica religiosa, ela tem outra possibilidade de se pensar. Rubem Alves não é um teólogo católico, ele é presbiteriano, mas um cara extremamente bom e um cara extremamente inteligente. Bom, vale a pena você ler Rubem Alves. E eu queria, para terminar o meu vídeo, citando outro teólogo, um luterano dessa vez, que foi inscrito por São João Paulo II como mártir da fé no Martiriológio Ecumênico, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer diz que, estando na cadeia, ele escreveu um livro que foi traduzido em português, chama-se Fé e Submissão, que são cartas da prisão. E estando na cadeia de Hitler, ele diz que ele chega a se dar melhor com os ateus do que com os luteranos, com os crentes da sua igreja. Porque os crentes da sua igreja eram muitas vezes complicados, muitas vezes de direita, muitas vezes difíceis de entender. E ele dizia, olha, os ateus, eles produzem questionamentos que não destroem a religião. Muito pelo contrário, que faz a religião evoluir, que faz a fé evoluir. O ateísmo não acaba com a fé. Nós temos isso provado em todos os países que perseguiram a fé. O ateísmo não acaba com a fé. Na verdade, ele faz a fé evoluir e ficar mais purificada, mais forte. O ateu, na verdade, não é um cara sem fé. É um cara que foi ferido pela nossa fé ou pelo nosso testemunho e não acredita nos nossos testemunhos ou na igreja que nós temos,
que muitas vezes é falha, tem dificuldades nas coisas, no testemunho, na fidelidade a Jesus, então o ateu, ele critica a fé e ele faz campanha contra a fé. Mas isso faz com que a gente seja mais fiel, com que a gente melhore. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os estágios, os níveis de fé e as crises da fé. Se você gostou, se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu like e escreva um comentário aqui embaixo, tá? Semana que vem eu vou aprofundar algumas coisas desse vídeo. Você vai entender um pouco melhor e vai gostar mais, tenho certeza. Até semana que vem, muito obrigado. Um abraço.